Shalom, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Que Deus abençoe a cada um de vocês, grande e poderosamente. Que o Espírito Santo vos guia, direciona nesse dia maravilhoso. Mais um dia na presença do nosso Deus. Mais um dia para agradecer pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos. Coberta com o sangue de Jesus, vestida com armaduras de Efésios 6. Pai, cubra meus filhos, minhas netinhas, meus pais, meus irmãos, minha nora, minha cunhada e meu sobrinho com o sangue de Jesus Cristo, e cubro minha casa, todos os meus pertences, objetos eletrodomésticos, carros, tudo que nós temos, Pai, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Guarda a nossa entrada, a nossa saída. Entregamos esse dia, entregamos nossos sonhos e projetos, entregamos cada membro da nossa família debaixo do teu esconderijo, do teu cuidado. Pedimos que os seus anjos se acampem ao nosso redor, guardando dia, noite e madrugada. Senhor, nos livra de toda seta maligna, de todo o terror noturno, de toda a mortandade que assola o dia, todo acidente, toda pedra de tropeço, toda armadilha do inimigo, no nome de Jesus, aleluia. 3 capítulos, número 31 a 33, as últimas vitórias, as jornadas no deserto e a fidelidade do nosso Deus, claro. Estamos nos aproximando do encerramento do livro de Números. Nesses capítulos contemplamos os últimos acontecimentos antes da entrada de Israel na Terra Prometida. Irmãos, Deus conclui um ciclo iniciado no Egito, na terra da escravidão. A geração que caminhou durante 40 anos pelo deserto está prestes a entregar o lugar à nova geração. Nós veremos a vitória sobre os medianitas, a distribuição das terras aos tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés, e uma emocionante retrospectiva de toda a caminhada pelo deserto. Irmãos, ao recordar cada parada, Deus mostra que jamais abandonou o seu povo. Isso é lindo. Hoje estudaremos a guerra contra Midian, a divisão do despojo e as tribos que escolheram viver a leste do Jordão. Também veremos as 42 etapas da caminhada no deserto e o chamado para permanecer fiel ao Senhor ao entrar em Canaã. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por cada ensinamento. Abra o nosso espírito para que nós possamos entender a Tua palavra, Senhor. Obrigado porque permaneceste fiel ao Teu povo durante toda a caminhada pelo deserto. Nos ajuda a reconhecer Tua presença em cada etapa da nossa vida e fortalece-nos para permanecermos obedientes até o fim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Já abriu sua Bíblia? Números 31. A vitória sobre Midian. Versículo-chave está lá em 31:2. Vinga os filhos de Israel dos midianitas. Palavras-chave são justiça, obediência, vitória, santidade e fidelidade. Deus ordena a última missão militar de Moisés. Israel derrota os medianitas. Irmãos, quando você faz a oração, você pede para Deus aniquilar todos os espíritos medianitas, que são espíritos que intervêm na vida familiar, que querem destruir famílias, que querem destruir os escolhidos de Deus, que querem destruir o povo de Deus. Espíritos medianitas, expulsem elas da sua vida, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Amarrados, acorrentados, amordaçados. Irmãos, Israel derrota esses espíritos. E o povo que vivia levando muitos israelitas ao pecado em Baal Peor. Após a vitória, o despojo é dividido segundo a orientação do nosso Deus, reconhecendo que toda vitória pertence a Ele. Irmãos, isso nos ensina que a verdadeira vitória não depende da força humana, não é da nossa força, mas da fidelidade do Senhor. Eu, Celeste, hoje estou aqui de pé, apesar de tudo que eu já vivi, pela força do nosso Deus, porque se for pela minha força, nem de cama eu levantaria. Números 32, Ruben, Gade e Manassés. Versículo-chave, Números 32, 23. O vosso pecado vos há de achar. Palavra-chave é compromisso, é responsabilidade, é unidade, é fidelidade e também é obediência.
As tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés, eles desejam permanecer nas terras conquistadas antes do Jordão. Moisés aceita o pedido, mas exige que elas lutem ao lado das demais tribos até a conquista de Canaã. Irmãos, no reino de Deus não podemos pensar apenas no nosso próprio benefício. Devemos caminhar unidos, ajudando nossos irmãos até que todos alcancem a promessa. Números 33, as jornadas de Israel. Números 33:2 é o versículo chave. Moisés escreveu as suas saídas segundo as suas jornadas. Eita glória! Memória, gratidão, perseverança, esperança e promessa são as palavras-chave. Moisés registra as 42 etapas percorridas por Israel desde a saída do Egito. Cada lugar representa uma experiência diferente. Milagres, provações, disciplinas, livramentos e crescimento espiritual. E ao final, Deus ordena que Israel expulse os povos de Canaã e permaneça fiel à aliança. Irmãos, olhar para trás fortalece nossa fé quando reconhecemos tudo o que Deus já fez por nós. Cada etapa da caminhada teve um propósito. Irmãos, Jesus é revelado em Números 31:33 como o capitão da nossa salvação, como aquele que conduz seu povo até a verdadeira herança, como Deus fiel que nunca abandona seus filhos durante a caminhada e como o Senhor que transforma cada etapa da nossa história em testemunho da sua graça. Temas centrais de Números são de Números 31-33, corrigindo, fidelidade, vitória, perseverança, unidade, gratidão e esperança e promessas. Números 31-33 nos lembra que Deus acompanha seu povo do início até o fim da caminhada. Cada batalha, cada parada e cada recomeço fizeram parte do plano. O plano de um Deus grandão para preparar Israel para a terra prometida. E a Gólida Celeste ficará para o final, como sempre, como todos os dias. Esse gol é tremendo, então não perca. Vamos lá, capítulo 31, a vitória sobre os Medianitas. Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos Medianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os Midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou-os Moisés à guerra, e cada tribo 1000, e estes e a Finéias, filhos de sacerdote Eleazar, a qual levará consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejarão contra os medianitas como o Senhor ordenara a Moisés. Mataram todo o homem feito, mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos medianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. 5 reis dos medianitas, também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos medianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam e todos os seus companheiros. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel os cativos e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. O tratamento dos cativos. Moisés e Eleazar, sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram e recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do deserto da guerra. Disse-lhes Moisés:
deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as dos sexos masculinos, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. A purificação dos soldados e da presa. Acampai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos. Também purificareis toda a veste e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabra e todo artigo de madeira. Então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro e a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpo. Todavia se purificará com a água purificadora, mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpo, e depois entrareis no arraial. A divisão da presa, disse mais o Senhor a Moisés: faze a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais das congregações. Divide a presa em 2 partes iguais, uma para os que hábeis na peleja, safram a guerra, e a outra para toda a congregação. Então para o Senhor tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta guerra, de cada 500 cabeças, uma tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca, o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta do Senhor. Mas da metade que toca os filhos de Israel, tomarás de cada 50 tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os dará aos levitas que têm o seu cargo a serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas, as mulheres que não coabitaram com homem algum, deitando-se com ele. E a metade parte que toca aos que saíram à guerra foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675, e foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tribo para o Senhor 61. As pessoas foram 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu a Eleazar o sacerdote o tributo da oferta do Senhor, como este ordenara a Moisés. E da metade que toca os filhos de Israel, que Moisés separara dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foram em ovelhas 337.500 em bois, 36.000 em jumentos, 30.500 e em pessoas 17.000.
Desta metade que toca aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas que tinham no seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. A oferta voluntária dos capitães. Então se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre 1000 e capitães sobre 100. E lhe disseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhum falta de entre eles e nós, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadas e colares, para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitães de 1001 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor, 16.750 ciclos. Oh, glória! Pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1000 e dos capitães de 100, e o trouxeram à tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Capítulo 32. 2 tribos e meia desejam habitar na Transjordânia. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, falaram com Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Nimra, Esbom, Eliabe, Sebam, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e os filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Gades, Barneia e a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol, e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Caleb, filho de Jesfoné, o Quenezeu, e Josué, filho de Nun, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos curais aqui,
para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para vossas crianças e curais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí das cidades de Gileade, mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles, e Eleazar o sacerdote, a Josué filho de Num, e ao Calebe, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passaram armados convosco, terão possessões entre vós da terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de toda a herança deste lado do Jordão. Distribuição da Transjordânia. Deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amoreus, e o reino de Og, rei de Basã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibon, Atarote e Aroer, Atarote, Sofã, Jazer e Jogbiá, Bet-Nimra e Bet-Ará, cidades fortificadas e curais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eliabe e Quinriataim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibmá, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e o tomaram e desapossaram os amoreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias e chamou-lhe Avote Jair. Foi Noba e tomou Kenate com as suas aldeias e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Capítulo 33. Os acampamentos desde o Egito. Os acampamentos desde o Egito. São estes as caminhadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sobre as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandamento do Senhor, e são essas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés,
no 15º dia do primeiro mês, do dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, e que o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partindo, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Hahirote, que está defronte de Baal-Zephon, e acamparam-se diante do Migdol. E partiram de Pi-Hahirote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado o caminho de 3 dias do deserto de Etã, acamparam-se em Marã. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram-lhe de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram no deserto de Sim e acamparam-se em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam-se em Alus. Partiram de Alus e acamparam-se em Redifim. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote-Atavá. Partiram de Quibrote-Atavá e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Perez. Partiram de Rimon-Perez e acamparam-se em Libna. Partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Keelat. Partiram-se de Keelat e acamparam-se no Monte Sefer. Partiram-se do Monte Sefer e acamparam-se em Arada. Partiram-se de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate e acamparam-se em Terá. Partiram-se de Terá e acamparam-se em Nitka. Partiram de Nitka e acamparam-se em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam-se em Miozerote. E acamparam-se em Miozerote. Partiram de Miozerote e acamparam-se em Bene-Jacá. Partiram de Bene-Jacá e acamparam-se em Agidgade. Partiram de Agidgade e acamparam-se em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zin, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. A morte de Arão. Então Arão, sacerdote, subiu ao Monte Or, segundo os mandamentos do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. Então ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. Partiram-se de Zalmona e acamparam-se em Punon. Partiram-se de Punon e acamparam-se em Obote. Partiram-se de Obote e acamparam-se em Ije-Abarim, no limite de Moabe. Partiram-se de Ije-Abarim e acamparam-se em Dibon-Gadi. Partiram de Dibon-Gadi e acamparam-se em Almon,
Belataim. Partiram de Almon de Belataim e acamparam-se nos montes de Abarim, de fronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapareceis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vos dei para a possuirdes. Herdareis a terra de sorte segundo as vossas famílias, a tribo mais numerosa dareis herança maior, e a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos dos vossos olhos e como aguilhões das vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles. Amém, irmãos? Glória a Deus. Chegamos ao final desses capítulos 31 a 33, gente. Esses nomes, finalmente, meu português, para explicar, às vezes para pronunciar, ai, que batalha, né, gente? Mas glória a Deus. Pausa para um gole com a Celeste. Quando olhamos apenas para as lutas, gente, nós podemos pensar que caminhamos sozinhos, sabe? Mas quando olhamos para trás, com os olhos da fé, nós percebemos quantas vezes Deus já nos sustentou. Eu, Celeste, sou a prova viva disso. Talvez você ainda não tenha chegado à sua terra prometida, mas se Deus o trouxe até aqui, Ele também o conduzirá até o cumprimento das suas promessas. Não desiste da caminhada. Amém? Pegou a chave? Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui lendo a Bíblia com você. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado por tua fidelidade em cada etapa da nossa vida. Ajuda-nos a permanecer firmes, unidos e perseverantes até alcançarmos todas as promessas que preparastes para nós. Que jamais esqueçamos dos teus livramentos e da tua graça, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde e fortaleça a tua fé durante a caminhada e que te conduza em segurança até o destino preparado por Ele. E que tua vida seja um testemunho vivo da fidelidade de Deus em nome de Jesus. Entregamos cada pedido de oração e abençoo cada um de vocês em nome de Jesus. Fique em paz, que o seu dia seja dia de bênçãos e de muitas vitórias e testemunhos. Compartilhe esse vídeo, segue meu canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e não esqueça de deixar sua curtida. Muitas séries estão no canal Café com Celeste, tem muitos estudos motivadores. Eu estou aqui para levantar, porque um dia também alguém me levantou. Deus te abençoe.